Mas isso, Sr. Major-General, pegando aqui no raciocínio do Tiago, não sendo um bom acordo para a Ucrânia, e parece que é o que está mesmo a acontecer, Zelensky é obrigado a aceitar tudo que põe em cima da mesa. Não deve lutar pelas condições melhores para o seu país. Boa noite, Sr. Permita-me primeiro que a cumprimento do Sr. Professor. Naturalmente, sim, o Presidente Zelensky é obrigado, até pela função que tem, pelo cargo que desempenha e pela pressão interna que tem do seu próprio governo e da opinião pública ucraniana, em procurar retirar deste acordo as melhores condições possíveis. Aliás, nunca nos podemos esquecer que este acordo foi algo, e já que o dissemos, foi algo que era uma espécie de contrapartida que o Presidente Zelensky colocava no seu plano da paz. O plano da paz de Zelensky fundamentalmente consubstanciava a entrada da NATO na guerra, isto é, a presença de forças internacionais, nomeadamente francesas, britânicas, na sequência de tudo aquilo que tinham sido as diligências que vinham do anterior, mas também de forças americanas, etc. E as tais garantias de segurança que o Presidente Zelensky pedia, uma capacidade de mísseis de longo alcance, entenda-se Tomahawks, que têm mais de 2.000 km de alcance, para pôr uma espada de Damocles sobre a Rússia, um maior peso em termos de sanções e depois, como contrapartida, a Ucrânia, digamos, garantiria aos Estados Unidos a cedência de recursos económicos ou de recursos minerais disponíveis. Depois, entretanto, surgiu a ideia das terras raras. Ora, hoje o político vem dizer, digamos, na sequência daquilo que o Sr. Professor referiu, que afinal as terras raras foi algo que nos anos 60 já foi, digamos, houve uma prospecção e, digamos, que já não é a essência, digamos, dos minerais que a Ucrânia tem e que a prospecção de outras terras raras implicaria custos absolutamente proibitivos. Mas muitos... Permita-me interrompê-lo, Sr. Major-General, mas muitas dessas terras raras estão, por exemplo, no Donbass, que neste momento grande parte do Donbass está sob a alçada russa. É verdade, doutora, mas aí não nos podemos esquecer que anda Dmitriev, Kirill Dmitriev, o russo, não é? Nascido na Ucrânia, diga-se passar. Não é? Sido nos Estados Unidos, não é? Um homem da Goldman Sachs, com um inglês perfeito, com um mainframe americano puro e duro, que o Sr. Putin pôs no tabuleiro de xadrez. E é ele, digamos, o livro que está ali no tabuleiro e que negocia com os norte-americanos. Esteve lá esta passada semana, e irá outra delegação também russa, segundo Dmitriev, continuar esta negociação com os americanos, no sentido de colocar sobre a mesa, e aí vamos às palavras de Dmitriev. Há algumas forças internas que procuram nos Estados Unidos impedir esta aproximação entre a Federação Russa e os Estados Unidos, mas as coisas até estão a correr bem, porque não só estamos a discutir a questão das terras raras, que os russos são dos países que as têm. A Ucrânia não vem, se formos a ver, a China é o primeiro, se a memória não me atraiçoa, tem a China, tem o Canadá, tem... E a Rússia vem, salvo erro, em quinto lugar. E também as questões do Ártico. Portanto, essas terras raras, esses minerais que a doutora acaba de referir e que estão no Donbass, e que lembramos que Lindsey Graham, quando esteve no gabinete do Presidente Zelensky, disse, ele próprio disse, no Donbass há 13 trilhões de recursos minerais que, em vez de ser para os russos, devem ser para nós. Os americanos têm a noção disso, o Presidente Zelensky tem a noção disso. Agora, a realidade dos factos é uma coisa, a interpretação política, outra é a realidade do terreno operacional. E, em termos operacionais, o que estamos a assistir é uma situação muito difícil para o exército ucraniano, nomeadamente na região das terras raras, porque os russos, não obstante o Putin tenha dito vamos fazer uma buffer zone no norte, a sul, na zona de Sumi, estão sim a fazer pressão na zona do Donbass, que é precisamente a zona mais rica, aquela que mais contribui para o PIB ucraniano e que, muito sinceramente, doutora, dificilmente a Ucrânia poderá ter veleidades... No fundo, Sr. General, a Ucrânia está a ser alvo da extorsão norte-americana. Doutora, naturalmente. Temos dito desde o princípio. A Ucrânia é a grande vítima desta guerra. Porque é uma guerra que, em boa verdade, isto agora peço alguma tolerância, não é? A interpretação que fazemos. É uma guerra que foi
praticamente imposta, importada, não é? Porque sabemos que através da via da negocial a situação ucraniana a 2022 seria certamente muito melhor se Minsk tivesse sido cumprido, se a solução se saldasse apenas pela perda da Crimeia. E sabemos que a Crimeia é ali um irritante que resulta de uma entrega da Rússia à Ucrânia porque Khrushchev quis ser eleito pelo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética com os votos da Ucrânia. Em 1954. Perfeitamente, doutora. E foi ali uma manobra política que os ucranianos, os habitantes da Crimeia não gostaram e os ucranianos tiveram a lisura de manter a Crimeia como uma república autónoma dentro da Ucrânia. Portanto, é um irritante, mas nunca houve da parte dos russos intenção isto é uma interpretação pessoal na base daquilo que tem sido, digamos, a evolução do conflito desde 2014, entenda-se. Nunca houve a intenção dos russos de tomar o Donbass. Isso resulta do início do conflito em 22, do extremar das posições, da ofensiva que estava preparada para 22, da entrada dos russos para procurarem pôr Minsk e depois da mudança da matriz operacional resultante do Acordo de Istambul não ter sido, digamos, implementado até na sequência do incidente de Bucha, que é completamente encoberta em nevoeiro e que foi uma ação efetivamente serviu deliberadamente ou não interessa. Foi um facto que serviu para extremar posições e para mudar a matriz da guerra e agora estamos num novo ciclo que ou chegamos a um acordo, ou nós entendamos, ou o continua Ocidente... tudo na mesma, ou provavelmente continuará tudo na mesma. Doutora, para pior, o problema... Permita-me apenas um apontamento para concluir. Ou é mesmo para não, digamos, apenas um apontamento. Este é um momento decisivo, como diz, aliás, Júlia Timoshenko, quando diz que a guerra vai acabar em maio. Ela sabe alguma coisa que nós não sabemos. Portanto, este é o momento decisivo. Ou, efetivamente, o presidente Zelensky, os norte-americanos, os russos, de uma vez por todas, entendem que a guerra deve acabar nos limites em que está agora e chegam a um entendimento que, ou por uma Ucrânia federal, ou por um modelo qualquer, ou então, se continuamos neste diálogo surdos, continuarão a matar-se uns aos outros e os russos a avançar, porque neste momento, dito por Cavoli, pelo comandante da NATO na Europa, dito pelo RUSI, que é o Royal United Service Institute, que é britânico, os russos estão em vantagem em termos de produção de material de guerra, em termos de regeneração de forças, em termos de colocação de capacidade de combate no terreno. Esta é a realidade, Sr. Vamos